the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. A paz do Senhor, meus amados. Então, estamos terminando esse trimestre. Foi um trimestre de muito aprendizado, um trimestre em que nós nos adaptamos numa nova forma de transmissão da EBD. Então, eu quero aqui agradecer a todos vocês, meus irmãos, que participaram, que assistiram todas as aulas, que compartilharam essas aulas com os irmãos de outras igrejas, com amigos. Então, é uma oportunidade que nós temos também de mandar, como eu também fiz, tenho vários amigos que não são cristãos, mas eu mandava as aulas para eles, né? Porque é relacionado à família, então tudo aquilo que é importante à família, eu sei que as pessoas gostam de ouvir. Então é uma oportunidade que nós tivemos e vamos continuar tendo essa oportunidade. Então, meus amados, essa é a 13ª lição. É uma lição que fala sobre a família na obra missionária. Então aproveite, chame o papai, a mamãe, chame os filhos, chame o amigo se estiver visitando em casa para assistir a esta aula. Então é uma aula que vai ser ministrada pelo nosso pastor Aldenor do Vale. Então ele tem muito a nos ensinar com relação às missões, principalmente quando se trata de família, porque ele tem uma experiência muito vasta nisso. Tá certo, meus queridos? E os principais objetivos dessa nossa aula hoje, ela é descobrir que a família pode fazer a obra missionária onde estiver. E o outro objetivo é atentar para os que precisam ser alcançados dentro de nossa família. E o outro objetivo é ver a família como uma célula missionária para abençoar outras famílias. Então, queridos, eu estou muito feliz por esse trimestre. Nós estamos encerrando e eu quero aproveitar e convidar vocês para um novo trimestre que vai vir de muito mais conhecimento, de muito mais fortalecimento dentro da palavra de Deus. Então, aproveite esta aula ao máximo, pesquise, anotem tudo aquilo que for passado para você pesquisar, que você tiver dúvida. Então, este é o momento, porque é dentro da Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos, que tiramos dúvidas, que pesquisamos e aumentamos o nosso conhecimento com relação a tudo aquilo que vem do nosso Salvador. Tá certo, meus queridos? Vamos fazer a nossa oração agora e agradecer por este momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso é o Teu nome, Pai querido. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por um trimestre onde Tu nos orientou, onde Tu nos ensinou muito mais sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que podemos fazer, Pai querido, através do conhecimento, através da Tua palavra. Pai, abra nossas mentes na lição de hoje para que nós possamos entender melhor o Teu objetivo, as missões que nós temos que ter como família diante dessa sociedade, diante da nossa igreja, diante de tudo aquilo que é proposto para nós como família, Pai. Dá-nos o entendimento, abra os nossos corações, abra nossas mentes, Senhor, para que sejamos transformados a cada dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Fortaleça a nossa família, Pai amado. Amém. Aproveitem a aula ao máximo. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o pastor Aldenor do Vale, pastor da área 60. Nós estamos aqui para ministrar a nossa última lição
da nossa escola dominical e ainda online. E nós não sabemos se no próximo mês de junho, no próximo trimestre, vamos fazer presencial ou online. Vai depender ainda do nosso pastor presidente definir, tá bom? Para ficar isso muito claro, mas nesse trimestre que está se findando, no próximo domingo, a nossa EBD online, na congregação Lírio do Vale 5, aqui no Augusto Montenegro. Seja bem-vindo você, nós chamamos o culto da família. A escola dominical é o culto da família, onde você pode vir, trazer a sua família e participar, né? E é um momento muito especial, porque nós adoramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós louvamos a Deus, mas também nós aprendemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus. Na verdade, a nossa lição é apenas um tema que você busca na Bíblia Sagrada estudar aquele tema colocado na nossa revista da Escola Dominical, tá bom? E estamos nesse trimestre com um tema muito especial, que é Fortalecendo a Família. Na verdade, essa revista é eu acho que 2017, e nós estamos repetindo, porque ela é muito importante. O nosso pastor resolveu aplicar nesse trimestre que hora se finda, porque é muito importante. E nós estamos findando com um tema muito especial, é um tema que eu amo, é um tema que eu gosto, é um tema que faz parte da minha vida e faz parte também da minha história, que é missões, né? Portanto, a nossa EBD online vai começar agora. E você está sendo convidado para estar conosco aqui. A família na obra missionária. Talvez você não lembra quando foi ministrada essa lição, mas e também talvez você não participou, nunca ouviu falar sobre a família, né, na obra missionária. Mas dizer a você que a família, ela faz parte da missão, a missão de levar a palavra de Deus às pessoas, mas também a missão que começa no nosso lar, e a missão que começa na nossa rua, começa no nosso bairro, começa na nossa cidade, e como Jesus Cristo falou aos seus discípulos, né, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Jesus. O nosso textuário da 13ª lição é: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Que é versículo maravilhoso. Esse é o nosso textuário, por isso que ele é o textuário, porque ele é maravilhoso. A verdade prática, através da minha família, multidões serão alcançadas. É tudo que nós desejamos, é tudo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja, é que através da nossa família, multidões serão alcançadas. E quando nós lemos a verdade prática sobre a partir da nossa família, muitas vezes nós subestimamos aquilo que a nossa família é capaz de fazer. Será que a minha família pode realmente alcançar multidões? Sim, tudo que nós começamos a partir da família, começamos com um casal, e depois esse casal forma uma família maior, vem os filhos, depois vem netos, netas, genros e noras, a família vai crescendo. Aí forma uma comunidade, às vezes, forma a sociedade, forma a cidade, o Estado, na verdade, é formado a partir da família, lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden. Glória a Jesus. A nossa leitura bíblica para esse estudo, que ele tem como base para esse estudo, está em Atos, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Atos dos Apóstolos, que diz assim:
Agora vos digo, dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus e concordando com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de anunciar e pregar Jesus, o Cristo. Esse é o texto bíblico que nós acabamos de ler, que serve como base para esse estudo da nossa 13ª lição, repetindo a última desse trimestre. E o último versículo que nós lemos é o texto áureo, que diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar, de pregar Jesus, o Cristo. Aquele versículo que nós já fizemos menção e considero que é um dos mais belos versículos da palavra do Senhor Jesus. Porque fala daquilo que a igreja, através dos seus discípulos, fez lá no princípio, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, quando ela iniciou a sua missão, os seus atos, as suas atividades. Na introdução dessa lição, está assim: essa lição apresenta conselhos práticos de missões para toda a família, no sentido de desenvolver e pôr em prática a missão de ganhar almas para o reino de Deus. É muito importante nós descobrirmos nessa lição a importância que a família tem. Entre tantas coisas que a família é importante também para a obra missionária. E ela vem nos ensinar a colocarmos em prática aquilo que nós ainda não conhecemos, ainda não colocamos em prática. E essa lição ela vem nos ensinar como praticar missões através da nossa própria família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta lição, ela se divide em 3 partes. A primeira parte diz assim: a família, uma agência missionária. Quando nós falamos de família como agência missionária, nós vamos pensar uma coisa que não podemos deixar também de pensar. Quando nós vamos criar uma agência, uma instituição missionária, em que nós pensamos? Nós temos que pensar, primeiramente, quais são os seus objetivos. Quando vamos registrar, por exemplo, uma empresa ou uma microempresa, nós temos que colocar no seu estatuto qual é o objetivo daquela empresa, qual é a sua filosofia de atividade. Assim também, quando nós criamos uma instituição chamada igreja, é colocado no estatuto dessa instituição chamada igreja qual é a sua filosofia de atividade, quais são as suas ações. Isso é muito importante, né? E quando nós criamos uma instituição, uma agência de missões, nós também temos que colocar nesse estatuto qual é a finalidade dessa agência. Por isso aqui diz, a família, uma agência missionária. Se a família ela é uma agência missionária, ela tem que cumprir com essa missão.
tem que constar nessa família aquilo que ela vai fazer. Não apenas as obras internas como família, mas também aquilo que ela vai fazer para Deus, como uma missão para Deus. E diz o seguinte: cumprindo o propósito. Esse é o principal propósito da família como uma agência missionária. Cumprindo o seu propósito, levar a palavra do Senhor. Pautada em princípios e valores, a família tem em sua base alguns elementos de sustentação que possibilitam trazer de volta a criatura ao seu Criador. Então, a família ela tem como um propósito esta finalidade, sendo ela uma agência também de fazer missões, que promove missões. Fazem muitos anos, mais ou menos, para ser mais exatos são 24 anos que nós trabalhamos com missões transcultural. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Amazonas, é uma igreja missionária. E ela, ao longo desses 24 anos, tem enviado centenas de missionários para vários países do mundo. Mas a igreja, ela tem uma função como se uma agência de missões. Mas existem agências missionárias cuja função é somente apoiar aquelas pessoas que são chamadas para missões transcultural e facilitar o envio dessas pessoas. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Jocum. A Jocum é uma agência missionária. Ela é registrada em mais de 100 países no mundo. E o missionário, quando ele tem uma chamada missionária, ele vai nessa agência chamada Jocum, que quer dizer jovens com uma missão, e ela facilita documentações, ela facilita treinamento, ela dá curso, ela conhece as necessidades em todo o mundo, qual é o perfil do missionário para que ele possa desenvolver o seu ministério em algum país, seja na área de implantação de igrejas, seja na evangelização apenas, seja no treinamento de obreiros nacionais, enfim, essa agência, ela envia o missionário, ela apoia o missionário. Portanto, a família, ela como uma agência missionária, ela tem essa função também de trazer a criatura, a comunhão com o seu Criador, aquele que o criou. Portanto, a família ela tem essa missão que é de fundamental importância na vida da igreja. Portanto, precisamos sair do nosso comodismo e assemelhamos-nos ao criativo trabalho coletivo que os membros da igreja primitiva executavam não apenas nos templos, mas principalmente nas casas. Conforme nós vimos em Atos 5, 42, os discípulos, eles todos os dias estavam no templo e de casa em casa eles pregavam a palavra de Deus. Quando nós implantamos esse sistema de célula na nossa igreja, aqui no Amazonas, muitas pessoas, não diria muitas, mas algumas pessoas pensavam que era uma nova doutrina, algo diferente, quando nós chamamos de, agora nós estamos com células ou na visão celular, enfim, e que era algo novo, algo que ninguém conhecia. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, meus amados irmãos,
nós vimos que a igreja primitiva, lá em Jerusalém, quando ela começou exatamente em células, nas casas. As famílias, né, levavam a palavra de Deus no templo para ensinar e nas casas para evangelizar, para orar. Foi um momento muito importante, porque aquela época, bem no início, né, no princípio, na formação da igreja, não havia muitos templos como hoje existe. Nós somos uma igreja com muitos templos, somos uma igreja congregacional, mas o evangelho ele foi iniciado, a sua pregação nas casas. De casa em casa, eles pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando foi que se deu esse momento tão importante na vida da igreja? Foi na primeira pregação de Pedro, quando eles estavam ali no cenáculo, juntamente com um grupo de pessoas, cerca de 120 pessoas, mais ou menos, no dia de Pentecoste, onde veio o Espírito Santo sobre a igreja, e eles passaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam em Jerusalém para a festa, ali em Jerusalém, ouviram aquelas pessoas falar nas suas próprias línguas, e aí chegaram e perguntaram a Pedro: o que é que se passa? Esse povo está embriagado, falando em outras línguas estranhas? E Pedro disse: não, esse povo está cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Pedro ele fez a sua primeira pregação, após ter recebido o batismo no Espírito Santo. E nessa pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Foi um momento muito importante. Foi a igreja, ela a partir dali, da descida do Espírito Santo, os discípulos, aquele povo que estava ali, aquele grupo de crentes, começaram a sair pelas casas, pregando a palavra de Deus. E teve um crescimento maravilhoso da igreja. Em segundo, a igreja é uma agência missionária cumprindo a sua chamada. Nós vimos antes a igreja como uma agência, agora a igreja cumprindo a sua chamada. O chamado de Jesus não deve limitar-se aos que diretamente trabalham com missões e evangelismo. Trata-se, portanto, de uma ordem imperativa, através da qual todos os salvos são convocados a cumprir a ordenança de Cristo à igreja. Conhecida como o Ide de Jesus. E este Ide de Jesus nós encontramos no Evangelho de Marcos 16:15, encontramos também em Mateus, mas expressamente em Atos, quando disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Conforme a nossa lição, todos os crentes, eles foram convocados pelo Senhor para ser um pregador do Evangelho. Todos nós. Muitas vezes nós pensamos que somente os pastores, os evangelistas, os diáconos, ou alguém que tem alguma função, algum cargo na igreja. Não. A pregação do Evangelho, ela é para todos. Todos podem e devem pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse em Marcos 16:15, ide, ele falou para a igreja do Senhor, para a sua igreja. O ide é a igreja. Se você é a igreja, você também tem essa missão de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos a igreja como uma agência, uma igreja cumprindo
né, esse propósito tão importante do chamado, mas também a igreja cumprindo a sua missão. A família, como agência missionária, cumprindo a sua missão. Isso é muito importante. A missão da igreja, a missão da família na igreja, ela é muito importante. Sempre nós, quando falamos da família, nós falamos da família que integra a igreja. E a igreja formada pela família ou pelas famílias. Então, se a igreja ela é formada por pessoas, por famílias, essas famílias elas fazem parte das ações desta igreja. Portanto, a família, uma agência missionária, mas cumprindo a sua missão. É muito importante esse ponto, nós refletirmos nele e meditarmos neste ponto aqui. Devemos ter em mente que o nosso compromisso deve ser, primeiramente, com Deus. Sempre quando nós vamos estabelecer as prioridades na nossa vida, em primeiro lugar vem Deus. Deus, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, vem a família em segundo lugar. E depois, as outras atividades, até mesmo as atividades ministeriais. Por exemplo, eu sou um pastor. A minha prioridade na ordem, na minha vida, é Deus, claro, em primeiro lugar. Assim como na sua também. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, vem a sua família. Eu não posso deixar de atender, de servir a minha família, como pastor que sou, para atender a igreja ou o ministério pastoral. Não. Primeiramente Deus, depois a família, e em terceiro lugar vem a minha função ministerial, as minhas atividades ministeriais. Mas Deus, ele deve estar sempre em primeiro lugar na minha vida. Então, muitos são os meios de fazermos a obra missionária, sem necessariamente termos de nos deslocar para outras nações. E aí nós vamos lá para Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Missões nós começamos a fazer a partir da nossa casa. Como falei bem no princípio, a partir da nossa casa nós podemos fazer missões. O esposo, a esposa, os filhos. Nós somos sempre falamos o seguinte: a família é uma extensão da igreja. A nossa família, a nossa casa é uma extensão da igreja. Então, meus amados irmãos, Isaías 6:8 diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ouviu Deus conclamando, naquele momento que Israel passava por uma situação espiritual e política muito difícil, e Deus precisava levantar alguém para falar com o seu povo. E fez uma conclamação, fez um apelo. Deus disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então vejamos que Deus não estava ali sozinho, ele falou também no plural: quem há de ir por nós? Ali se encontrava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Isaías, no templo, tendo aquela visão, ouviu o clamor do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu não tenho uma chamada para ir para outra nação, para outro país,
como o senhor foi, e muitos foram, a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela é fruto de um trabalho também missionário. Muito bem. Não precisamos, para fazer missões, não precisamos necessariamente ir ou nos deslocar para outra nação, nem mesmo para outro município, ou para outro estado brasileiro. Nós podemos fazer missões dentro da nossa casa. E fazemos missões de várias formas. Nós fazemos missões, pelo menos 3 formas, são as essenciais, as básicas, né? Primeiramente, fazemos missões, eu sempre digo o seguinte, fazemos missões com os pés, com os joelhos e com as mãos. Fazemos missões com os pés indo, com os joelhos orando e com as mãos contribuindo. É muito importante nós irmos para aqueles que têm essa vocação, essa chamada, aqueles que não têm essa vocação de ir, se deslocar para outra nação, eles podem orar, usam os seus joelhos para orar ao Senhor. Você que está na nossa EBD, na nossa escola dominical, participando dessa lição tão importante, eu faço aqui uma pergunta para você. Você tem orado por missões? Você tem dobrado os seus joelhos para orar pelas nações onde nós temos missionários? Você tem dobrado seus joelhos para orar pelas igrejas que esses missionários implantaram em outras nações? E também, e especialmente, pelos missionários, aqueles que saíram daqui, da nossa igreja, e foram para outras nações, estão lá doando a sua vida pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode orar, não custa você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, mas também você pode ajudar de outra forma, contribuindo. E deixa eu dizer uma coisa, talvez você diga assim, pastor, eu não vou porque é difícil. Realmente ir é difícil. Mas você pode dizer assim, pastor, eu não vou porque é difícil, mas eu posso orar, ou eu posso contribuir. Muito bem. Eu quero te dizer, né, nesta manhã, que é muito importante. É difícil ir, é difícil orar e é difícil contribuir também. As 3 coisas não são fáceis de fazer. Talvez você diga, é fácil orar, mas não é fácil orar por missões. Às vezes oramos muito por outras coisas, por nós, mas não oramos como deveríamos orar por missões. E também, às vezes, não abrimos o nosso coração, a nossa mão para abençoar um projeto missionário, para contribuir na obra missionária. Portanto, são 3 formas e nenhuma delas são fáceis de fazer missões. Mas também, meus amados irmãos, tem uma 4ª forma de fazer missões. A 4ª forma de fazer missões é nós envolvermos, ou influenciarmos outras pessoas a fazer missões. Isso é muito importante. Por exemplo, na sua casa, você pode orar por missões, você pode também contribuir com missões, mas também você pode influenciar dentro da sua casa pessoas que possam fazer missões também. Seja o seu filho, seja um parente seu, seja um irmão seu, alguém que lhe pertence, você pode ser um influenciador para a obra missionária também. Isso faz parte da missão da família. Família, um campo missionário. Essa segunda parte é muito importante, a família como um campo missionário. Portanto, aqui nós vamos ver a família como um lugar propício para se pregar o Evangelho. E não precisa ir muito distante, como já falei, podemos começar dentro da nossa casa. Reunir-se com seu cônjuge, seus filhos, para um momento de reflexão é necessário para a manutenção e crescimento da paz, amor e da comunhão entre os membros da família, onde nós
vamos reunir, como vamos reunir com a nossa família para cercarmos em oração, nos cercarmos da palavra, para nós testificarmos, para nós darmos um testemunho, louvarmos ao Senhor, é no nosso culto doméstico. No nosso culto doméstico, nós podemos fazer da nossa casa um campo missionário. Porque lá na nossa casa, nós pregamos a palavra para a nossa família. Na nossa casa, na nossa família, nós, com a família, louvamos ao Senhor nosso Deus. Nós cantamos, quem sabe que tem um dom, toca também, prega-se. Então, a nossa casa é um lugar que pode ser um grande campo missionário. E aqui me permita fazer para você aqui uma pergunta. Você conhece alguém na sua casa que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Quem sabe o seu esposo, a sua esposa, seu filho, ou que já serviu ao Senhor e hoje não serve mais ao Senhor, não é? Um parente seu. Então, no culto doméstico, você fortalece essa família, pregando, orando, né? Ensinando, louvando ao Senhor nosso Deus. Portanto, amados irmãos, o culto doméstico, ele é uma prioridade. E nós podemos arriscar dizendo que muitas famílias têm esquecido os cultos domésticos. Deixa eu dizer aqui para você. Eu sirvo a Deus já há 39 anos. E desses 39 anos, 7 trabalhando mais que isso, quase 38 anos, porque com um ente, para começar a dirigir uma congregação. Era solteiro ainda. Mas de pastorado são 32 anos. E nós já acompanhamos a passagem de algumas gerações na igreja. Teve um tempo que a igreja ia mais para a rua, a igreja evangelizava mais, os crentes tinham mais prazer de estar, principalmente nos cultos festivos da igreja, Santa Ceia, por exemplo, culto de Ano Novo, culto de Natal. Hoje em dia, muitas famílias, até mesmo no domingo, vão passear, vão para um sítio, vão visitar um parente. Isso tudo pode fazer, não tem nenhum problema, né? Mas não há mais aquele desejo, aquela chama que antigamente as famílias, né, de vamos para a casa do Senhor, para a escola dominical. A Santa Ceia de manhã, a igreja estava cheia, e hoje em dia a gente não vê tanta gente no culto de Santa Ceia, domingo de manhã, na escola dominical. Me lembro quando eu era dirigente, nós tínhamos 3 períodos de escola dominical no domingo de manhã. Crianças, depois adultos, e o último período era jovens e adolescentes. 3 períodos, porque não cabia em um só período, nem em 2, por isso fazemos 3 períodos de escola dominical. A igreja lotada no domingo de manhã, da escola dominical, participando da ceia do Senhor Jesus, a Santa Ceia do Senhor. Muitas vezes terminava 13h. Muito bem. É um fator de segurança e prosperidade. Quem faz o culto doméstico o culto doméstico é um fator de segurança e prosperidade. Uma escola diária e permanente. Nós podemos fazer na nossa casa o nosso culto doméstico diariamente, quando isso for possível. Você já pensou você ter na sua casa todos os dias um culto com a sua família, onde você pode cantar, onde você pode pregar a palavra do Senhor? Em segundo lugar, família, um campo missionário, comunhão. Com certeza, quando nós nos reunimos na nossa casa com a nossa família, nós estamos ali em comunhão. É um momento de comunhão. Muitas vezes, até mesmo de colocar ações nos seus lugares, uma reconciliação, um pedido de perdão, né? Uma retratação, um momento de abraçar o filho, a esposa,
beijar, né? Será que você beija o seu filho? Ah, pastor, mas o meu filho é homem. Não tem nenhum problema você, como um pai, beijar o seu filho barbado. Meus filhos, eles me beijam. Eu beijo meus filhos. Às vezes eles gostam de usar a barba, né? Todos três. E aquela barba, às vezes, incomoda um pouquinho no meu rosto, mas o caçula, meu filho caçula, ele deita na cama comigo, me abraça. Isso é muito importante. Isso é comunhão. Muito bem. Apesar de vivermos em uma sociedade individualista, em que as pessoas são mais valorizadas pelos bens que possuem do que por seus valores e crenças, a igreja deve ir em busca de todas as pessoas e também lhes dar toda a assistência necessária, enfatizando a importância da comunhão uns com os outros. É muito importante a comunhão, estarmos na casa do Senhor, reunirmos na nossa casa, como uma igreja, né, como uma família, realizando um trabalho missionário em casa. Em Hebreus, capítulo 10, 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É muito importante nós estarmos sempre aquecidos. Obviamente que nós não podemos e nem tem atividade nos templos todos os dias, como antigamente, como no início, mas nós podemos fazer em casa e nós mantermos a comunhão como a nossa família, que é uma missão da família, a comunhão. Terceiro lugar, a família é um campo missionário, como um campo missionário, alcançar os desigrejados. Aqui, quando eu leio essa palavra, ela tá assim, meio que na moda esses tempos. Quem são os desigrejados? São aquelas pessoas que deixam de ir à igreja, deixam de se congregar. Mas quando você se encontra com essa pessoa, você diz assim: meu irmão, minha irmã, você nunca mais foi ao culto? Você diz: não, eu estou firme, a minha fé está firme, eu não deixei Jesus, não. Eu só não estou indo para o culto, mas eu não deixei Jesus. Será que você já encontrou alguém assim, que diz que não está indo para o culto, mas não deixou Jesus? E alegam às vezes, né, e geralmente alegam o tempo. Não, pastor, não, irmão dirigente, minha irmã superintendente da escola dominical, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando, fazendo minha faculdade, e o tempo é o inimigo de muitas pessoas que têm deixado de ir à casa do Senhor, deixado de ir à escola dominical, ao culto da família, porque não tem tempo. Olha, a Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, nós já lemos: não deixemos de reunir-nos como igreja. É muito importante nós nos congregarmos. E se Deus ele nos capacitou para nós administrarmos as nossas atividades seculares, administrarmos a nossa empresa, muitas vezes, nossos negócios, todas as coisas que estão aos nossos cuidados, né? Ele nos deu a sabedoria para administrar dentro do tempo que nós temos. Por que nós não temos tempo de ir à casa do Senhor, que tem sido a desculpa de muitas pessoas? Pastor, eu não tenho tempo. Dirigente, não tenho tempo. Por que você não colocou a casa do Senhor? Por que você não colocou a escola dominical, que é o culto da família, como prioridade na sua vida, na sua família?
Mas se você colocar como prioridade, com certeza você vai encontrar tempo para você ir à casa do Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, o tempo, com certeza, não é a desculpa. Deus ele não vai aceitar essa desculpa de não irmos à casa do Senhor, de irmos à escola dominical, de fazermos o nosso culto doméstico, de ir ao o culto de Santa Ceia, porque não temos tempo. Um dia, ele é formado por 24 horas. Né? Nós precisamos dormir pelo menos 7 horas, o ideal seria 8 horas. 8 horas para trabalhar e 8 horas para outras coisas, inclusive para servir ao Senhor. Portanto, o tempo tem bastante, tem muito tempo. É só nós remirmos ou administrarmos o tempo que Deus nos deu para a nossa vida. Em terceiro e último lugar, família missionária. A sua família ela é considerada uma família missionária? Família cooperadora. Primeiro, família cooperadora. Quão importante é o papel da família na assistência espiritual a outras famílias, tal como o exemplo de Cornélio. Cornélio, apesar de não ser até aquele momento um crente, né, convertido, né, ele era um homem que orava ao Senhor. Ele era um homem que também dava muitas esmolas. Era um homem, vamos dizer assim, era um homem família. Era um homem que ele mantinha a sua família em unidade. Era um homem também que tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, um homem que tinha muitos amigos também. Portanto, seguindo aqui Atos 10, 23 a 24, diz: Pedro os convidou a entrar e os hospedou. A Bíblia diz que Cornélio teve aquela visão, né? Deus mandou que ele enviasse homens, servos, soldados até Jope, a casa de Simão, onde Pedro estava hospedado, e ele não questionou, enviou seus servos, e os soldados a chegarem na casa de Simão, onde estava Pedro hospedado, a Bíblia diz que Pedro os hospedou. Pedro pediu que eles pernoitassem e no dia seguinte eles continuassem a viagem. Portanto, no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia, na cidade onde morava Cornélio. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Veja bem, esse texto aqui é um texto maravilhoso porque trata-se de um homem, ele era um oficial do exército romano, um homem que temia Deus, um homem que orava, mas não era salvo, né? Ele precisava ouvir a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo. E aí o Senhor disse: olha, Cornélio, manda chamar Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. E Pedro questionou a princípio, mas veio até Cesareia, onde estava Cornélio, e ao chegar na casa de Cornélio, ali encontrou Cornélio e a sua família, os seus amigos. Portanto, Cornélio era um cooperador, era alguém que era uma família, a família cooperadora com todas aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Qual é a sua participação e de sua família nessa obra missionária? Aqui é essa pergunta. Ainda na terceira parte da nossa lição, família missionária, família acolhedora. Se a sua família é uma família missionária, ela é, com certeza, uma família também acolhedora, uma família que hospedeira, uma família que abre as portas, não fecha as portas, mas abre as portas. Eu, aqui, um
rápido testemunho. Mesmo no interior, quando eu era pastor no interior, a nossa casa era uma casinha muito pequena, uma casinha muito antiga, né, muito precária, né, mas sempre recebíamos os obreiros que vinham do interior para a cidade, hospedar na nossa casa. Na África, onde nós também ali como missionário durante 7 anos, e era um grupo grande de missionários, e sempre no final do mês eles iam lá para casa, e muitas vezes nós hospedávamos de 22 pessoas, 25 pessoas na nossa casa. Até hoje tem missionário que chama a minha esposa de Mamãe Ercília. Ela fazia aquela panelona de sopa, né? E todos comiam, era a sopa famosa da pastora Ercília, né? E os meninos dormiam conosco no nosso quarto e cediam o quarto deles para os hóspedes. E quando não cabia, ele dormiu no sofá, dormiu em cima de uma esteira, mas sempre na nossa casa tinha muita gente. E nós vimos aqui o exemplo de Cornélio também, que hospedou em sua casa. Portanto, a sua família, como missionária, deve ser uma família acolhedora. Glória a Jesus. Família missionária também, amados irmãos, em terceiro lugar, família abençoadora. A nossa família tem que ser abençoadora. Para nós recebermos a bênção do Senhor, nós precisamos também abençoar. Quando nós olhamos para Atos 5, 42, nós vimos, e também voltamos um pouquinho a Atos 2, a partir do versículo 42 a seguir, vamos ver como a igreja vivia. Uma igreja abençoadora, uma igreja que os crentes, eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre aqueles que tinham necessidade, aqueles que precisavam. Era uma igreja abençoadora. Eu considero que a nossa igreja, a nossa IADAM, é uma igreja abençoadora. Nós temos irmãos que, nesse tempo difícil, às vezes, ajuda, com uma cesta de rancho, alguma coisa assim. Mês passado, na área 48, nós distribuímos 95 cestas. E aqui, na área 60, esse mês, só que eu tenho conhecimento, já foram 20 cestas, né, distribuídas aí entre os irmãos. Portanto, nós somos uma igreja abençoadora. Nós somos uma família abençoadora. A minha família, a tua família deve ser abençoadora. Então, diz assim, todas as vezes que uma família se propõe a realizar a obra do Senhor, quer seja investindo, orando e se doando com o intuito de ver o desenvolvimento e o crescimento da igreja, Deus, em sua íntima misericórdia, dispensa sobre o seu povo incontáveis bênçãos. Meu irmão, minha irmã, quando nós abençoamos alguém, nós somos abençoados. Deus recompensa aquela família que é abençoadora, aquela família que abençoa outra família. Isso é missões. Missões está dentro do ID, da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é apenas pregar as boas novas de salvação na pessoa de Jesus Cristo, mas o Evangelho é também orar pelos enfermos, o Evangelho é também ajudar os necessitados, e isso faz parte do Evangelho. E são as famílias missionárias que fazem isto. Em Atos 16, 31, diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. Veja bem, quando Paulo
e Silas falou para o carcereiro, quando ele perguntava o que ele deveria fazer para ser salvo, ele disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu, você e a sua casa, a sua família. A sua família é salva? A sua família serve ao Senhor? A sua família está fazendo missões? Está orando, contribuindo, está participando da evangelização? É muito importante a igreja ou a família se envolver na evangelização. Faça da sua família uma família missionária, uma família que prega a palavra do Senhor para os de dentro e para os de fora, a começar da sua casa, mas também os vizinhos, os da sua rua, os do seu bairro. Nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser pregado de uma forma mais rápida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos orar ao Senhor para Ele levantar pessoas e famílias missionárias que possam escolher o melhor tempo da sua vida para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que a sua igreja seja uma agência missionária. Que a sua que a sua casa seja uma agência missionária. Que a sua casa seja um campo missionário. Mas também, meu querido irmão e minha querida irmã, que a sua casa, que a sua família seja também um lugar onde se faz missões, que leve a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrando aqui, concluindo a nossa lição de hoje, a nossa 13ª lição, a última desse trimestre, nessa manhã de domingo muito abençoado, um domingo que nós chamamos de manhã, a escola dominical, o culto da família, dizendo a você uma coisa que é muito importante. Que a sua casa seja uma agência missionária, onde dela possa sair pessoas para fazer missões. Onde a sua casa também seja um campo onde você possa, nela, na sua casa, na sua família, pregar a palavra de Deus, fazer o culto doméstico, fazer a oração, fazer o louvor. É muito importante isso. E que a sua casa também seja missionária, seja uma família de missionários, de pessoas envolvidas na obra missionária. Portanto, nós chegamos ao final da nossa lição e quero, antes de encerrar, agradecer aos nossos irmãos, agradecer o nosso dirigente, o pastor José Celino, a nossa superintendente da escola dominical, nossos irmãos professores, os alunos, a congregação Lírio do Vale 5, aqui no Augusto Montenegro. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus possa fazer de você, da sua casa, da sua família, um lugar de missões. Aplicação pessoal. Então, minha casa, você pode até repetir comigo. Minha casa é uma célula missionária para edificar e proteger a minha família. Um recurso divino para alcançar e abençoar meus vizinhos e amigos. Que a sua casa seja um lugar de bênção para abençoar a sua família e os seus vizinhos e os seus amigos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te convido para nós orarmos ao Senhor e após está encerrada a nossa lição. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar ministrando essa lição aqui na congregação Lírio do Vale 5, congregação abençoada. Deus abençoe vocês. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade
Obrigado por essa lição tão abençoada, Senhor, que fala da nossa família como uma agência missionária, como um campo missionário e como uma família de missionários que leva a Tua palavra, que ajuda, Senhor, que ama o trabalho do Senhor. Que a minha casa, a minha família, seja uma família de missionários, de pessoas que amam pregar a Tua palavra, pessoas que amam falar de Jesus, pessoas que amam ganhar almas para Jesus. Abençoa, Senhor, essa congregação, abençoa esse culto da família, Senhor, que Deus continue com suas mãos estendidas, trazendo pessoas para cada dia, cada domingo, aprender mais e mais a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Acorda pro domingo, o dia clareou. Vai, vai, adeus preguiça, pois Deus me despertou. Pra estudar, aprender, a orar e a Deus buscar. EBD, lá vou eu conhecer mais de Deus. Chega de dormir, é hora de acordar. Vou para a escola bíblica dominical. De manhã na EBD, mais de Deus conhecer. Só vontade de obedecer, saber como devo ser. Se acordar, vou para a escola bíblica dominical. De manhã na EBD, mais de A paz do Senhor, crianças! Bom dia, crianças. Eu me chamo Tia Ana e faço parte da Rede Kids. E hoje eu estou tão feliz de estar aqui nesta manhã trazendo esta mensagem para vocês. Eu e Tia Débora, né, fomos abençoadas em estar aqui nesta manhã. E eu quero falar para você, criança, venha para a sala, traga o papai, traga a mamãe e não esqueça de trazer a sua Bíblia, porque hoje nós teremos uma história muito linda que vem falando acerca dos milagres de Jesus. Hoje é a 13ª lição. Será que você sabe qual é o nome, criança? Você acha, Tia Débora? Com certeza eles sabem, eles estão estudando muito, desde o primeiro até aqui, é muito. Sim, as lições vêm falando todas sobre os milagres de Jesus. E é isso, crianças, estou feliz, estamos felizes em estarmos mais uma vez aqui nesta manhã. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você nesta manhã. Deus tem um milagre para fazer na sua família, no seu lar. Então fique aí, conectados com o Senhor Jesus, porque Ele tem algo muito especial para você. E hoje, crianças, a gente trouxe uma convidada muito especial. Algumas crianças já conhecem elas. Quem será, Tiana? Sim, as crianças já conhecem, porque ela é uma pessoa muito linda, especial. É uma menina linda de Jesus. Vem, Rosinha! Ei, Rosinha! chega de dormir, é hora de acordar. Vou para a escola bíblica dominical. De manhã na EBD, mais de Deus. Seja bem-vinda, Rosinha. Estamos muito felizes. Criança, você está feliz? Eles estão felizes com a vinda da Rosinha. Rosinha, você é uma pessoa muito querida pela gente. Obrigado por aceitar o nosso convite de estarmos aqui. Estar aqui comigo, com a Tiana e com as crianças que estão aqui. Sim, e vinha o Juquinha também, mas o Juquinha teve um imprevisto, então não pôde estar conosco. Mas na próxima aula, ele vai estar conosco, tá bom, crianças? Então, nesta manhã, vamos orar, né, tia Débora? Vamos orar. Vamos orar aqui com a tia Débora. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Abençoe cada criança, Senhor, que está aqui, Senhor, que está nos vendo, Senhor, pelo canal no YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, dê sabedoria para que elas possam entender, Senhor, cada uma nossa palavra. Dê sabedoria para mim, para a Tiana e para a Rosinha, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Crianças, não esqueçam de compartilhar. Tá bom? Passe uma mensagem para o seu coleguinha, convidando para assistir a aula desta manhã, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Então, crianças, o tema da nossa lição de hoje
Olha só. Uma menina vive outra vez. Pegaram as suas Bíblias já? Esta lição a tia Débora vai iniciar. Então peguem suas Bíblias, né, tia Débora? Pegue suas Bíblias e abram em Lucas 8, do 40 a 56. Chame o papai, chama a mamãe, chama o amiguinho, para eles aprenderem muito mais, cada vez mais, a historinha de Jesus e os milagres que ele tem feito durante todos esses tempos e até hoje faz. Então, vamos lá. Jesus estava visitando algumas cidades vizinhas. Então, Jesus viu um homem. O homem se prostrou diante dos pés dele e insistiu para que ele fosse à casa dele. Sabe por quê, tia Ana? Sabe por quê, Rosinha? Não? Então você vai saber agora. E você que não sabe vai saber também agora. Porque a filha dele estava muito doente. Então, ele queria alguém que sabe de tudo. E quem sabe de tudo, crianças, que faz todos os milagres? Jesus! Isso mesmo, crianças. Então, o nome do homem é chamado Jairo. Jairo era líder de uma sinagoga que ficava lá. Então, Jesus aceitou e foi até a casa de Jairo junto com a multidão. Mas, durante esse caminho, eles estavam indo, uma notícia muito triste chegou. Você sabe qual é a notícia triste, Rosinha? E você, Tiana? A filha dele já tinha morrido. Como ficou aquele pai angustiado? O empregado lá do líder da sinagoga foi lá e falou: Jesus não precisa mais vir. A menina já está morta. Como aquele pai ficou, Tiana? Aquele pai ficou desesperado. Você imagina, criança, como é triste você ouvir uma notícia dessa? Alguém chegar para você e dizer assim: olha, o seu ente querido, o seu filho, ou sua esposa, seu pai faleceu. Com certeza, Jairo ali se desesperou, né? Porque é um momento difícil, né? Eu já perdi algumas pessoas que eu amava muito e eu me entristeci, eu chorei, eu me desesperei. Então eu acredito que Jairo também ali ficou desesperado. Mas mesmo assim, ele não podia ficar muito triste mais, porque ele estava perto de Jesus. Olha que maravilha! Jesus estava ali pertinho dele. E isso é maravilhoso. Então ele continuou confiando, acreditando que aquela pessoa, que aquele homem, que era Jesus de Nazaré, ele podia fazer algo muito especial pela sua filha, né? Então Jesus continuou a caminhada com Jairo até a casa dele. Mas no caminho havia uma grande multidão. Era muita gente, tia Débora. Era uns empurrando, né? Porque era muita gente, né? Então, o que aconteceu nessa caminhada? De repente, Jesus está ali no meio da multidão, com seus discípulos também caminhando. E alguém tocou Jesus. Alguém tocou Jesus? Sim, crianças, alguém tocou Jesus. Mas os discípulos disseram: mas como, Jesus? Claro que com certeza alguém lhe tocou, porque a multidão é muita gente, é muito grande. Mas Jesus, ele disse: alguém me tocou. Por que Jesus disse novamente isso? Alguém me tocou. Porque naquele toque tinha algo especial. Naquele toque Jesus disse assim: de mim saiu virtude. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso porque Ele sabe quando nós pedimos algo com o nosso coração. Quando nós pedimos do profundo, Deus conhece. Né? Então Jesus sentiu algo diferente, tia Débora. Jesus sentiu algo diferente porque aquela mulher tinha tocado Jesus. E Jesus falou para aquela mulher, né? Jesus disse, aí aquela mulher disse assim primeiro: sim, Senhor, foi eu que lhe toquei. Aquela mulher havia
12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher já tinha gastado todo o dinheiro, já tinha ido em todos os médicos, mas ela não teve a cura, ela não teve o milagre dela. Mas ela sabia que aquele homem que estava andando no meio daquela multidão tinha a sua cura, tinha o seu milagre. Então ela, com certeza ela estaria fraca, porque ela tinha um sangramento muito forte há 12 anos. Né? Então Jesus disse para ela ali, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, né? E isso é maravilhoso, né? Porque a fé daquela mulher foi grande e Jesus a curou. E Jesus disse, vai em paz, né? E isso é maravilhoso, amados, porque o nosso Jesus, ele tem todo o poder de curar. E ali nos faz perceber nesta lição, amados, que Jesus, ele estava com Jairo. Jairo era um homem muito famoso, conhecido, ele era um líder da sinagoga, tinha status, tinha dinheiro, tinha posição, mas isso não fez com que Jesus... O que eu quero dizer é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? O Jesus não faz só para o rico, só para o pobre, não. Jesus, ele ama a todos com igualdade. Então, aquele homem poderia até pensar, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, Jesus tem que me atender primeiro. Não, mas Jesus veio para todos. E aquela mulher era uma mulher que precisava de um milagre. E Jesus, ali indo a caminho para a casa de Jairo, mas Jesus curou aquela mulher. Então, o que eu percebo? Que Jesus ali, curando aquela mulher, o que aconteceu? Aumentou a fé, né, de Jairo. Jairo teve mais fé vendo o milagre que Jesus fez, né, tia Débora? Sim, tia. Né, Rosinha? Olha que milagre maravilhoso. Jesus não pensou só no Jairo, na filha de Jairo, mas Jesus também pensou naquela mulher que estava ali necessitada de um milagre. Isso é maravilhoso. Deus é tremendo. E isso nos faz ver, crianças, que o nosso Deus, que o mesmo Jesus que fez aquele milagre, ele continua fazendo hoje. Amém, crianças? E eu tenho certeza, crianças, que Jesus vai fazer um milagre hoje aí na sua casa. Você crê, crianças? Eu creio. Você crê, tia Débora? Sim, Rosinha, tia. você crê? Sim, nós cremos, porque nós temos um Jesus maravilhoso, um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que faz milagres. E continuando, né? Jesus continuou a caminhar com Jairo até a casa dele, né? Chegando lá, aquela multidão de gente, era muita gente chorando, né? Por aquela criança que tinha falecido, já estava morta, né? Mas Jesus disse, por que choram? Né? Por que chora? Né? Ela não está morta, ela está dormindo. E sabe, criança, sabe, tia Débora, o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a rir, a zombar, achavam que Jesus estava com brincadeira, mas Jesus, ele é dono da verdade. Quando ele fala, o impossível acontece. E o nosso Jesus é maravilhoso, ele é o Senhor do impossível, e ele vai fazer o impossível. Eu não sei, crianças, aí no seu lar, o que está acontecendo, né? Talvez tenha muitas brigas no seu lar, o papai e mamãe estão brigando, há desemprego, há falta de alimento, alguém enfermo no seu lar, né? Mas esse Jesus que fez aquele milagre na vida da filha de Jairo e naquela mulher do fluxo de sangue, ele hoje vai fazer aí no seu lar. Tem alguém enfermo na sua casa? Pois Jesus hoje vai curar. Creia, porque o nosso Jesus, ele se faz presente hoje, né? E quando Jesus chegou lá, ele falou para aquelas pessoas, né, pararem, né, de chorar. E Jesus entrou no lar, né? Entrou no lar da casa de Jairo, só entrou os discípulos, né? E os seus pais, né? E ficou só eles lá dentro da casa. Mas quando Jesus chegou ali, que viu aquela menina prostrada, Jesus disse, Talita tacumi, né? Que significa, levanta-te, menina. Aí ele repetiu novamente, Talita tacumi, levanta-te, levanta-te. E aquela menina levantou. Olha a alegria daquela família, olha a alegria daquele pai.
Eu me emociono assim só de pensar, né? Olha que maravilha, você tem alguém ali seu que está ali morto numa cama, né? E de repente aquela pessoa ressuscita. Oh, aleluia, isso é maravilhoso, né? Deus é tremendo, Deus é tremendo. Este é o milagre da salvação. O milagre da salvação que o Senhor quer levar hoje aí no seu lar, na sua família. Eu creio nisso, tia Débora, que o Senhor vai salvar lares, salvar famílias que estão destruídas, né? Famílias que estão adormecidas, que não conhecem a Jesus. Quantas famílias, né, tia Débora, estão sofrendo, né, Rosinha? Quantos lares destruídos. E este texto é muito bonito porque vem falar da família. Ali uma família estava, né, sendo destruída com a morte, né? E de repente Jesus deu a vida para aquela criança. Olha que maravilha. O nosso Jesus é vida. O nosso Jesus é vida. E ele ali deu a vida para aquela criança e aquela criança se levantou, né? Sim, e tia. abraçaram seus pais, né? E seus pais felizes, né? Gratos a Deus, né? Gratos a Jesus, porque o nosso Jesus é maravilhoso. Ele continua fazendo maravilhas, né? E eu estou muito feliz porque eu tenho um Deus e eu sou um milagre de Jesus. Você também, né, tia Débora? Sim. A Rocinha, nós somos um milagre de Jesus. Eu já fui curada do Senhor também. Eu já tenho milagres na minha família, muitos milagres, né? E Jesus continua fazendo milagres até hoje. O mesmo Jesus, né? O mesmo Jesus. Como diz o versículo, né? O nosso Jesus não é Jesus dos mortos, é Jesus dos vivos, né? Então, o meu Jesus, o Jesus que eu conheço, o Jesus que a tia Débora conhece, que a Rosinha conhece, ele quer entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar. Viu, criança? Abre o seu coração nesta manhã, papai, mamãe, vovô, vovó, você que está nos assistindo. Eu sei que essa mensagem ela vai alcançar muitas pessoas. E eu creio que se você ouvir, você abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai levar a salvação no seu lar, porque nós temos um Jesus de milagres, um Jesus maravilhoso, um Jesus que tudo pode, né? O nosso Jesus tudo pode. Ele ressuscita os mortos, Ele cura o câncer, Ele cura as doenças, né? Então, nós estamos passando, crianças, nós estamos vendo o que está acontecendo, né, no mundo inteiro, né? Essa doença que está tirando a vida de muitas pessoas, né? Muitos lares estão aí chorando seus familiares, né, que perderam, mas nós temos que nos agarrar no nosso Jesus e confiar que o nosso Jesus é conosco, que Ele cura, que Ele faz milagres. E é isso, crianças. Nesta manhã, estou muito feliz de ter trazido essa mensagem para vocês, né, tia Débora? Nós estamos felizes, porque é uma mensagem muito linda, né, que diz aqui, ó, e Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, né? Então, crianças, decore esse versículo, grave ele no seu coração. E nesta manhã, nós queremos, assim, que você, sabe, abra o seu coração para Jesus, porque Jesus quer fazer morada. Convide Jesus. A família é instituída por Deus, é projeto de Deus as famílias, e o Senhor ama as famílias. Nós sabemos que muitos lares estão destruídos, mas Jesus, Ele restaura, e eu creio que Ele vai restaurar o seu lar. Eu creio que Ele vai restaurar a sua família nesta manhã. Então, criança, aquele homem, Jairo, era muito rico. Ele poderia comprar todos os remédios, né? Vários remédios para a cura da sua filha, mas não adiantava, porque o remédio era Jesus, né? Ele poderia ter todo o ouro, todas as joias, porque ele era muito rico, mas nada adiantava, porque o remédio dele era Jesus, né? Ele poderia ter todo o dinheiro, mas nada adiantava, porque era Jesus a solução. Ele poderia também ter toda a sabedoria, né? Todo conhecimento, mas nada adiantaria, né? E é isso, crianças. Então, a solução era somente Jesus. E ele creu, ele acreditou que Jesus podia curar a sua filha. Vocês viram, crianças, que história linda que eu e a Tiana contamos?
Então, crianças, vocês viram quando Jesus reviveu aquela criança? Que milagre, crianças, né? Vocês acham? Muito, 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 muito. E isso deixou uma reflexão bem importante. Quando ele teve fé, mesmo quando o empregado falou, não adianta mais. Então, o que Jesus falou para ele? Tenha fé. Então, vamos ter fé, crianças. E qualquer coisa que acontecer, alguém ficar doente, você tem que ter fé que essa pessoa vai ser curada, em nome de Jesus. Então, vamos agora para a nossa oração. Glória a Deus. Criança, nesta manhã eu te convido, criança, fechem os seus olhos. Papai, mamãe, você tem uma necessidade, você precisa de um milagre nesta manhã. Eu sei que você precisa. E o Senhor, Ele quer te entregar o seu milagre nesta manhã. Basta que você tenha fé. Basta que você creia. Porque o nosso Jesus, Ele se faz presente nesta manhã. E Ele preparou este momento para você. Então, abra o seu coração nesta manhã. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Então você aí, onde você estiver, diga: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti. Jesus, eu te convido a entrar no meu lar. Jesus, eu te convido a entrar na minha família. Convide nesta manhã Jesus para fazer parte da sua família. Aí você vai ver as maravilhas que vai acontecer. Você vai ver a salvação entrar na sua família, o milagre, a prosperidade, a vida. Fechem os olhos, crianças, vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, você pode. Se você se derrame na presença do Senhor nesta manhã, Ele se faz presente. Pai querido, neste momento estamos aqui, somos gratos a Ti, Pai, pela vida. Pai, eu venho te apresentar cada criança, cada pai, cada mãe. Eu venho te pedir, Senhor, neste momento, visita os lares, visita as famílias que estão destruídas, Senhor, que precisa de algo especial, famílias que precisam de um milagre, Senhor. Entra nos lares, Senhor, vai fazendo milagres na vida dos filhos, dos esposos, das esposas, Senhor. Faz maravilhas, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Jairo, na filha de Jairo, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, assim como o Senhor fez, Pai, na minha vida, na vida da minha família, Senhor. Eu declaro nesta manhã, Pai, a vida, Senhor, a salvação, a cura nos lares das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Alcança, Senhor, milhares de países, cidades, Senhor. Alcança neste momento, Senhor, famílias que estão precisando de um toque especial Teu, Senhor. Toca, Jesus, nesta manhã com um toque especial, assim como aquela mulher te tocou e o Senhor sentiu o toque daquela mulher que era diferente. Nesta manhã, Senhor, eu creio que muitas pessoas vão te tocar, Senhor, com um toque especial. Então, Senhor, entra com a cura na vida dessas pessoas, na vida das crianças, Senhor. Se tiver alguma criança enferma, se estiver alguma criança triste, Senhor, alegra os corações nesta manhã. Papai, mamãe, creia, porque nosso Jesus é maravilhoso. Ele é um Jesus, Ele é Jesus de milagre. Ele continua fazendo milagre. Ele fez muitos e muitos milagres naquele tempo e Ele hoje continua fazendo. E Ele quer fazer no seu lar, Ele quer fazer na sua família. Basta que você dê permissão, porque Jesus, Ele não entra na sua casa se você não abrir a porta para Ele. Ele só entra com a sua permissão. Então deixa Jesus entrar, convide Jesus para fazer morada no seu lar nesta manhã. Jesus, Ele quer fazer parte da sua família. Jesus quer fazer milagres. Esse milagre só depende de você para Jesus fazer, só depende se você der permissão, só depende se você abrir o seu coração nesta manhã e deixar Jesus entrar, deixar Jesus fazer morada. Jesus se faz presente nesta manhã aqui. E eu creio que Ele vai operar 1000 maravilhas na sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais o encerramento de uma lição, né? Glória a Deus, né, tia Débora? Glória a Estamos Deus. muito felizes porque sabemos que o Senhor entrou nos lares. O Senhor
alcançou famílias. Eu creio nesta manhã que milagres, que a partir de hoje a sua vida vai mudar, o seu lar vai mudar, vai ter mudanças, porque você deixou Jesus entrar no seu lar, entrar no seu coração, né, tia Débora? Sim, tia. Então, crianças, agora vamos ver cada lição que a gente passou durante esse trimestre. Então, vamos lá. A primeira lição, qual foi, crianças? Jesus transformou água em vinho, tia. Que maravilha, né? A segunda lição foi: Jesus cura o filho de um oficial. Glória a Deus, Glória a aleluias. Terceira lição: pescando com Jesus. Olha que maravilha. Nossa, que lindo. Quarta lição: Jesus cura um leproso. Mais uma criança. cura, Mais né? uma cura. Quinta lição: um buraco no telhado. Ótima né? lição. Sexta lição: Jesus cura um homem doente, Glória a Deus. crianças. A sétima lição: Jesus cura a mão de um homem, aquela mão ressecada, né, ressequida, e Jesus, deu vida para aquela mão. Glória a Deus, né? A oitava lição: Jesus ressuscita o filho da viúva. Olha aí, mais um milagre, né, da ressurreição, né, da salvação, que entrou no lar da viúva. Que glória a Deus. Lição 9: Jesus cura 10 leprosos, que foi contada aqui pela tia Marcela, uma lição linda, né? A 10ª lição é que Jesus acalma a tempestade, que vem falando, né, sobre as tempestades do dia a dia, né? E nós temos muitas, né? Nós temos passado por muitas tempestades, mas o nosso Jesus está conosco, né? E aqui, a lição número 11, uma mulher toca nas roupas de Jesus. Eu falei sobre a mulher que toca nas vestes de Jesus, né? A mulher do fluxo de sangue, né, crianças? Lembras? E aqui, a lição 12, Jesus ajuda um homem a escutar, que foi contada aqui pela tia Júlia, né? Aquela criança que não escutava e ela começou a ouvir falar de Jesus. Glória a Deus. E a nossa lição de hoje, quem sabe o nome? Quem sabe? Você sabe, tia Débora? Sim, tia. Então vamos dizer todos? Vamos, Rosinha? Uma menina vive outra vez. E olha o livro da Bíblia que está lá em Lucas 8, 40 40 a Sim. 56. Então, crianças, não esqueça, durante a semana, pegue a Bíblia e vão ler novamente para aguardar até a próxima aula, né, tia Débora? Sim, tia. E glória a Deus, né? Enquantos milagres nós aprendemos nesse trimestre, né? Milagres maravilhosos, né? Que isso aumenta mais a nossa fé. Né? Os milagres, a gente, acerca de lermos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos aprender. Porque a Bíblia é o nosso livro de receitas, né? A Bíblia tem tudo o que nós queremos saber. Ela tem os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje, né? E nós temos... como esse trimestre todinho, né, foi só sobre milagres, nós vamos trazer duas crianças, o Fernando e a Isabela, que vai contar um milagre que Jesus fez na vida deles. Criança, não saiam daí, esperem e ouçam o milagre que Jesus fez na vida dessas crianças e continua fazendo, e Ele vai fazer muito mais. Amém, criança? Glória a Deus. Bom dia, eu me chamo Fernando, sou da igreja DPB Capela Lírio. Aproveitando aqui para falar com vocês rapidinho que eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Isso é muito importante para você, jovem, adolescente, criança. Se você for fazer qualquer outra coisa em outra igreja, é muito importante que você peça e a bênção do seu pastor, do seu líder, dos seus pais, porque assim o inimigo não vai ter argumento e vai ser uma forma que Deus vai estar falando que vai dar tudo certo, que vai ser uma bênção. Então, é isso. Bom, como foi dito aí na história que contaram a vocês sobre a família de Jairo, sobre o milagre, né, o testemunho dele, assim como Jairo, eu também tenho meu testemunho, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Bom, eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. Tenho meu irmão Gustavo de 4 anos. Eu
acho que alguns de vocês já devem saber, mas a gravidez da minha mãe foi bem difícil, né? Assim, o Gustavo foi resposta de oração minha. Desde meus 4 anos eu sempre pedi ele. E a Isadora foi assim, um presente, uma coisa que eu não estava esperando. Não que eu não estivesse querendo minha irmã, mas assim, eu não esperava. Sabe quando te dão um presente? É uma coisa surpresa que você não sabia? A Isadora foi um presente que Deus me deu, eu não sabia de nada. Mas o Gustavo foi algo que desde sempre eu orava a Deus pedindo ele. E a gravidez que minha mãe teve do Gustavo foi uma gravidez bem difícil, assim. Na gravidez, a gente sabe que a mulher tem enjoo, vontade de vomitar, e a minha mãe vivia no banheiro. E por esse motivo a gente não tinha como ir à igreja todos os dias, né, todos os domingos. E então a gente tinha que orar aqui em casa mesmo. Então eu lembro perfeitamente, eu tinha 7 anos na época, a gente se trancava no quarto e começava a orar, minha mãe com a barriga grande, orando. Mas foi assim a gravidez dela, a gente sempre debaixo de oração, como se Deus estivesse avisando a minha mãe que ia acontecer alguma coisa, que era pra orar, que era pra assim, ficar tendo fé nele e não desacreditar. E tá, a gravidez da minha mãe passou, assim, desse jeito que eu falei pra vocês. E no dia que ela foi ter o meu irmão, o Gustavo, eu acredito que os médicos não prestaram muita atenção, passou despercebido lá no prontuário dela que ela era alérgica à dipirona e a outros remédios também lá dos médicos, né? Mas digamos que o principal motivo de tudo que eu vou falar agora foi a dipirona. Dipirona, que é um remédio que minha mãe é alérgica. E os médicos aplicaram dipirona na minha mãe quando ela foi ter o meu irmão. E por esse motivo, ela, segundo os médicos, ela morreu por 5 minutos. Ela teve choque anafilático, eu acho que é assim que se fala. Ela teve que ir pra UTI. E tudo isso meu irmão já tinha nascido. Meu irmão foi pro hospital, ela foi pra outro. Ela teve que ir pra outro por causa de tudo isso. E como eu disse, minha mãe morreu por 5 minutos. Ou seja, minha mãe tinha tudo pra não estar aqui hoje, tinha tudo pra ter morrido ali mesmo. Mas isso ao ver dos homens, né? Porque o nosso Deus, ele é extraordinário, ele é misericordioso. E ele deu a vida à minha mãe novamente. Foi como se a minha mãe tivesse nascido novamente, tinha nascido de novo. Porque, segundo os médicos, ela não tinha como voltar, né? Segundo os homens, ela não tinha como voltar. Mas isso ao ver do homem, né? Porque ela tá aqui hoje. Mas também tem uma coisa, os médicos disseram que se ela voltasse, ela voltaria com alguma sequela, ela não andaria, ou então ela não lembraria das coisas dos filhos dela, das coisas, ela tinha perdido a memória, ou então ela não andaria. Aconteceu que a minha mãe, ela tá aqui hoje com a gente, ela se lembra de tudo, ela anda, ela é uma pessoa normal, ela não tem nada assim que a gente possa dizer que foi de lá, tipo, o que aconteceu lá ficou lá porque o nosso Deus, ele foi misericordioso com ela, ele deu a vida de novo a ela. O meu irmão tá aqui, ele tem muita saúde, ele tem 4 anos hoje, vai completar 5 esse ano. E a gravidez da minha mãe foi assim, mas como eu disse, eu tenho mais uma irmã, ela é bebê, a Isadora. E a Isadora, ela também, a minha mãe teve uma gravidez muito difícil. Segundo os médicos, depois que a minha mãe teve o meu irmão Gustavo, ela não poderia ter mais nenhum bebê, senão ela tinha morrido, porque segundo os médicos lá, eles disseram que se ela tivesse mais um bebê, morreria ela e o bebê. Aconteceu que minha mãe ficou grávida mais uma vez da minha irmã, né, Isadora, e a gravidez que a minha mãe teve da Isadora foi também muito difícil, bastante difícil, porque ela teve trombose, uma doença que aperta as pernas da pessoa. Só quem viu sabe, porque toda vez que minha mãe tinha que ir ao banheiro, tinha que fazer alguma coisa, ela precisava do auxílio, ela precisava da ajuda de uma pessoa, senão ela não conseguiria ir sozinha, porque a dor era tão grande que ela não conseguiria nem pisar no chão sozinha, senão ela cairia. Deus livre, essa doença pode matar uma pessoa. E ela teve que ficar tomando injeções e segundo os médicos, se ela se curasse da trombose, ela só se curaria depois que ela tivesse a minha irmã. Mas mais uma vez o Senhor aí contradizendo os médicos, né? Porque o homem faz planos e quem dá a última palavra é Deus, e Deus deu a palavra dele.
a minha mãe se curou da trombose. Antes mesmo da minha irmã nascer, eu também lembro que a gente chegando aqui em casa, minha mãe indo chorar porque a gente chegou do médico e o médico disse que a minha irmã poderia ter morrido antes mesmo dela ter se formado inteira na barriga da minha mãe. Ou seja, poderia ter ido embora a minha irmã, a minha mãe, tudo de uma vez só. E tipo, mais uma vez Deus fez o que ele sempre faz, né? Ele fez um milagre. Tá aqui com a minha mãe e com a minha irmã hoje. A minha irmã também é cheia de saúde, ela vai completar 3 meses agora essa semana. E a minha mãe também, ela foi curada da trombose, ela não tem nada. E assim, não ficou nem sequer nenhum rastro da doença. E tá aqui. Esses são os meus 2 milagres. E gostaria de falar pra vocês que não foi só antigamente, aí como a gente lê na Bíblia, não foi só antigamente que Deus operava os milagres dele. Ele opera sim ainda os milagres dele no dia de hoje. Basta você crer, basta você orar. O segredo é isso, o segredo é orar, ter fé nele, não parar de crer, porque às vezes o tempo faz a gente desanimar e parar de orar, parar de ter fé, parar de acreditar. Mas não, isso são só coisas que o inimigo lança pra gente acabar desistindo mesmo, essa é a intenção. Mas se você está passando aí por algum momento difícil na sua vida, basta você orar, crer. Gostaria de compartilhar um versículo com vocês que se encontra em Romanos 8:28, que diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Bom, como está dizendo essa palavra aqui, o Senhor tem planos pra gente. E de acordo com como Ele quer, né, vai acontecer de acordo com como Ele tá trabalhando para ser esse momento, vai ser. Talvez você aí esteja um pouco desanimado em relação ao tempo. Nem sempre Deus faz assim um milagre rápido. O exemplo da minha mãe não foi tão rápido assim, eu posso estar aqui contando para vocês em alguns minutos, mas foi assim em questão de meses. Nem sempre é tão rápido. Às vezes até que pode ser rápido, às vezes, mas nem sempre é tão rápido, e isso é mais uma aprovação pra você resistir, persistir, né? E é isso, o mesmo Deus que operava os milagres antes é o mesmo Deus de agora. E um dia você vai ter o seu testemunho pra você estar contando aqui, né? Porque Deus ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele não te deixa. A única coisa que acontece são as provações. Basta você orar, continuar tendo fé. E é isso. Eu gostaria agora de estar agradecendo a oportunidade da Rede Kids. E é isso. Bom dia a todos. Paz do Senhor. Eu sou Isabela, da geração Atos Kids. Vou contar um pouco do meu testemunho. O dia 11 de fevereiro de 2017, fiz uma cirurgia de apêndice. No momento cirúrgico, tive 2 paradas. Vida para a UTI, passei 25 dias, onde os médicos confirmaram dano cerebral. Depois de 49 dias no hospital, voltei para casa. Sem andar, sem falar, comia pela sonda. De um mês, comecei a me alimentar sem a sonda. Glória a Deus, eu comecei a andar, falar, e hoje eu posso falar que eu sou um milagre do Senhor. Jesus tinha um propósito na minha vida, que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Glória a Deus, aleluia, mas eu estou tão feliz, porque é tantos milagres que dá vontade de pular, dá vontade de correr, que nem aquele louvor que o tio Ismael canta, né? E eu estou muito feliz mesmo. E o milagre que o Fernando contou, olha que maravilha que Deus fez. Uma criança apenas de 12 anos de idade, assim como a filha de Jairon, assim como a mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos, olha que coincidência. O Fernando tem 12 anos e
ele contou este milagre maravilhoso sobre a cura da sua mãe, que a sua mãe morreu e o Senhor deu vida. E ele pedia tanto por um irmão e o Senhor deu um irmão para ele. Olha que maravilha, que testemunho. E é isso, crianças, nós não devemos deixar de testemunhar o que Jesus faz na nossa vida. Nós temos que testemunhar para que muitas vidas sejam alcançadas, para que as pessoas venham aumentar a sua fé e saber que existe um Jesus que cura, que faz milagres e mil maravilhas. Eu estou muito, muito feliz e muito grata a Deus. E vocês, crianças, viram da Isabela uma bênção enorme. Antes ela não podia fazer nada, criança, mas hoje ela dança, ela faz de tudo aqui na igreja, na casa dela, começa a andar. Glória a Deus, Senhor, que Deus fez esse milagre na vida da Isabela. Então, vamos pro versículo da semana. Tchau! Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Guilherme Souza Nis e eu faço parte da Rede Kids. Hoje eu vou falar sobre a menina que revive outra vez. Que alegria saber que Jesus deu vida à menina para glorificar o seu nome. Essa é uma história de esperança e de fé, para que você busque cada vez mais aprender Jesus e seus milagres. Hoje, o capítulo de hoje é Deus 11:1. Orar é a fé, a certeza daquilo que é.